Botacarrepé, boa tarde, bom dia, boa noite, né, pessoal? Eu falei que ia começar a fazer esses vídeos semanais com várias curiosidades e informações sobre o jogo, mas semana passada eu não consegui, né, e eu peço desculpa pra vocês. Não tô acostumado a ficar criando conteúdo e o corre-corre do dia a dia, enfim. Hoje eu pensei em falar um pouco sobre as entidades do jogo, que aqui nessa primeira edição do Muirakitan vai ser cobras, né? Uma pesquisa breve feita por nós, a gente descobriu que o Brasil realmente tem inúmeras cobras lendárias, né? Ligadas à nossa cultura originária indígena. E eles são assim como se fossem os nossos dragões. Se parar pra pensar, né? São répteis gigantes e escamosos. Nem sempre gigantes, né? Mas eu gosto de pensar que todas as nossas cobras lendárias são seres gigantes da nossa mitologia originária. Então aqui eu vou apresentar algumas bem rapidinho. A primeira a gente vai ter a Caninana, uma das famosas, né? A irmã do Norato, é uma serpente dita do caos. Em algumas lendas ela não é benquista nem pelos animais e nem pelos seres humanos, porque ela é realmente uma cobra, vamos dizer assim, do caos mesmo. Ela propaga o caos, a violência, a maldade, né? Ela é muito associada à maldade, mas é sempre bom ter em mente que todas as entidades, elas existem em prol da preservação da natureza. A caninana, né, na sua origem não é diferente, mas ela é muito vendida como essa serpente do mal, que luta contra o Norato, que é uma serpente que já protege, né, os animais, os seres humanos também. O Norato ele é muito vendido como esse ser amigo, amistoso dos seres humanos. Tá até inclusive em uma das lendas deles, onde a caninana ela é morta pelos animais, enquanto o Norato ele justamente busca a ajuda dos seres humanos para se curar da forma encantada dele, né? Que é a forma de cobra. Mas, enfim. Ah, tá aqui. Essas não são as ilustrações oficiais finais, mas uma brincadeira que a gente quis fazer é justamente fazer essas duas cartas como se elas estivessem se enfrentando, né? O Norato olhando para Caninana e eles numa tempestade, né? Então, essa é uma brincadeira que a gente quis fazer justamente porque um complementa o outro. Eles são como o nosso yin yang brasileiro. Certo? Aí a gente já vai ter a Yakumama. A Yakumama, eu vou confessar que eu não pesquisei muito a fundo sobre ela, mas ela é basicamente a materialização dos rios e dos espíritos aquáticos. É uma cobra que protege quem reverencia ela e quem tem esse cuidado, não só com os seres das águas, mas com as águas, né? A questão de não poluir, não abusar, não pescar demais. Então, a Yakumama vem nessa filosofia. Inclusive, o visual dela aqui, a gente estava até fazendo. Quem já foi pro campo, pro mato, né? De manhãzinha você sabe que sobre o rio fica aquela névoa espessa. Então aqui o conceito dela é justamente dela ser uma cobra feita dessa névoa, porque ela pode se materializar, né? Se transformar nessa névoa e a névoa toma a forma de uma cobra. É muito comum, inclusive, pescadores, até ribeirinhos, né? Não necessariamente indígenas, pedirem permissão para Yakumama para entrarem no rio, seja para pescar, seja para qualquer coisa assim, para viajar, proteção também, né? Aqui outra cobra famosa, a boitatá. Boitatá é a pronúncia mais modernizada, né? Porque do tupi tem esse M aqui na frente, que se fala mboitatá. Que mboi significa cobra, né? E tatá é fogo. Fica mboitatá, cobra de fogo. Ela também é vendida como uma protetora, só que mais especificamente dos animais.
E ela tem uma lore bem mais conhecida, né? A questão dela ser uma cobra de fogo, que tem vários olhos. Algumas histórias falam que ela tem vários olhos pelo corpo, né? Olhos flamejantes e tudo mais. E ela também é capaz de se transformar em uma árvore flamejante para ofuscar, para cegar os caçadores. E é muito da hora, assim, quando tu pega essa lore dessa cobra. E aqui, né, pro visual dela, a gente simplesmente achou certo dar pra ela um visual de cobra coral, por toda essa questão do fogo, o vermelho. E uma curiosidade também sobre o padrão da cobra coral. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Tá aqui. O padrão da cobra coral ele é muito usado para atrair proteção. Não à toa, né, a Mboitatá é uma entidade de proteção dos animais, proteção da caça, né? Uma vigilante dos caçadores e por isso ela se tornou um símbolo de proteção para os próprios seres humanos, né? Tipo assim, uma reverência, uma forma de mostrar respeito, pedir permissão, pedir autorização e ter, vamos dizer assim, essa proteção dela, vamos dizer, né? Para a vida, para a caça, para a batalha e por ser um símbolo de força também, né? Tudo que na natureza, os povos originários, tudo aquilo que protege é o ápice da força, é o ápice do poder, você proteger. Então, é muito legal. Um boitatá é uma das nossas serpentes lendárias mais profundas, né? Não é a minha preferida, mas é uma das mais maneiras. Aqui a gente vem para uma que já é bem famosa, pelo menos no norte, talvez no nordeste, não vou ter muito conhecimento. Mas a Mboyuna, de novo, Mboyuna, ela é a cobra grande, né? Vamos dizer assim, a cobra grande. E a lore dela é basicamente que ela é uma cobra negra que muda o corpo dela para ter a forma de barcos durante a noite para engolir as embarcações. Ela é muito tida como esse perigo do rio, né? Vendida como esse perigo do rio, mas ela também é outra entidade que protege as águas, principalmente as águas negras, né? Muito ligada às águas dos rios negros daqui do norte. Ela tem esse visual que eu acho assim, ela assim é uma das minhas preferidas porque ela tem o visual, vamos dizer assim, é a cobra ultimate das nossas lendas, negra com os olhos que brilham no escuro em tom de dourado. Então, pra mim, ela é muito linda. E ela é, vamos dizer assim, meio que uma mãe das lendas de cobra. Pelo menos quando eu fui crescendo, né? Ela é a cobra grande. Cobra grande, né? A própria tradução do nome dela, Mboyuna. E eu acho que não tem muito o que dizer. Porque não se fala muito sobre a personalidade dela. Mas se fala muito que, por exemplo, ela é a mãe da Caninana e do Norato. Aqui a gente vai ter a Marumayu. A Marumayu, ela já é, vamos dizer assim, uma licença poética que a gente teve. Por quê? O rio Barrento, ele é chamado de Amaru, certo? E a Amarumayu é uma lenda dos povos originários da Amazônia dos nossos países vizinhos, né? Que é uma cobra de duas cabeças, sendo uma de pássaro e uma de jaguar. Ou de onça, se vocês preferirem. Uma cabeça felina, né? Predador. E aqui a gente teve a licença poética de unir esses dois conceitos, né? A Marumayu, a cobra que deu origem aos rios barrentos, quando ela passou pelo meio das florestas. E uma cobra, obviamente, vai ser de jaguar, que vai mudar um pouquinho para a arte final, a gente colocou as pintinhas da onça para ficar mais estético. E a outra cabeça seria a da garça. A gente tentou com a coruja da rasga-mortalha, que é da lenda da Matinta Pereira, ou Matinta Pereira. Mas a garça ela é muito simbólica pra gente aqui no norte, porque até no Pantanal, tanto no Pantanal, né, ela é muito, mas também muito no norte, por conta dela trazer essa
questão da beleza, da vida. Ela mesmo é o símbolo, né, da Zona Franca de Manaus, por ser esse símbolo de, vamos dizer assim, de vida, né, de prosperidade, de beleza da natureza, graciosidade também. É uma ave simbólica, né, pra gente, pro nosso povo, não necessariamente povos indígenas, mas pro povo nortista em si, né. E o jogo traz muito isso, traz muito do norte. Mboituí veio da cobra papagaio, né? Ela veio da mitologia dos filhos de Tau e Querena. Essa é uma outra lenda que a gente vai explorar futuramente, obviamente. Tem muita coisa maneira nessa lenda dos filhos de Tau e Querena. E Mboituí, ela é uma cobra com cabeça de papagaio, asas e plumas na ponta da cauda. E ela é a nossa cobra alada, né? Ela voa. Lembrando um pouco até a Quetzalcoatl acho que não me lembro se são os Incas ou os Maias, perdão. Mas ela é a nossa cobra alada, é o nosso quase dragão, realmente, sem patas, né? E é muito maneiro. A gente trouxe, né? É uma serpente, uma lenda que vem justamente dos povos originários mais no limite do Brasil. Então, tem muito desse intercâmbio, né, de povos originários não tão conhecidos que estão nas bordas do nosso território nacional, mas que fazem parte do território amazônico, né? A gente traz muito essa questão de que, tipo, independente da nacionalidade moderna, contemporânea, os povos originários da Amazônia, eles são muito heterogêneos e, ao mesmo tempo, são muito parecidos, assim, em questão de valores e filosofias. E a Mboituí, ela combina muito, quando a gente para pesquisar sobre essa questão das serpentes lendárias, originárias, a Mboituí combina muito com toda essa narrativa. Então, a gente adotou, né, pra cá. Depois disso, a gente vai ter uma cobra bem regional, que é a Mussunquara. A Mussunquara, ela veio de uma lenda. Eu conheci ela primeiramente por um podcast chamado. Eu não vou lembrar agora o nome do podcast, mas eu trago num próximo vídeo. Ou então eu mando por mensagem. É uma cobra que ela vive em São Gabriel da Cachoeira, né? A história é essa. E ela venceu uma antiga guerra que teve entre as cobras. É contado, né, pelos quem mora, né, na região. E hoje ela vive dentro de um buraco e ela encanta, né, as meninas, encanta quem passa por perto. Perto de São Gabriel da Cachoeira tem uma correnteza muito forte, um ponto perigoso, proibido para banhista, para chegar perto da água, que é onde dizem que é o território dela. E ela protege justamente com essas águas turbulentas e indomáveis. Então é muito legal, porque ela tem um pé na realidade não, né? Mas no mundo que a gente vive, dessa área do São Gabriel da Cachoeira, ali na cabeça do cachorro, né? E essa seria a Mussunquara, né? A lenda dessa cobra que, vamos dizer assim, encanta mulheres. Seria uma veterana que sobreviveu a uma guerra entre todas essas entidades cobras, né? Inclusive, essa lenda da Guerra das Cobras é o que inspirou também usar cobras lendárias e pesquisar. Inclusive, a gente ainda está descobrindo várias cobras novas, eu vou falar daqui a pouco. Enfim, depois a gente vai ter Monan, ou Monan, que é outro filho de Tau e Querena, irmão de Mboituí. Se eu não me engano, é irmão mais velho. Que já é uma cobra que tem chifres, né? A gente pegou esse visual espinhoso para ele, por causa dessa questão dos chifres. A gente tem aquelas cobras com vários espinhos no corpo, né? E o Monan, ele tem esse poder de domar os ventos. Com os chifres dele, tem poderes psíquicos, assim, de entrar na mente das pessoas, criar ilusões. Então, a gente pegou esse visual pra ele, né? Daí a gente vai ter
O Mawali é uma cobra quase divina que vem do... Quase divina não, é considerada uma cobra divina. O Mawali vem das lendas Baniwa, onde a Mawali é mãe dos peixes, dos seres das águas. A Mawali é essa protetora, essa entidade que criou os peixes, e por isso os seres humanos reverenciam ela, porque do rio vem os peixes e dos peixes vem a força, vem o sustento, vem a cultura de pescar e de se alimentar. E por isso essa criadora dos peixes ela se torna, né, um ser de muito prestígio entre os Baniwa e entre os outros povos. Por último a gente vai ter a Mboiguaçu, que ela tem a lenda dela é muito ligada à colonização, porque a fama dela vem justamente dela ter sobrevivido ao desmoronamento, ter feito parte da destruição de uma redução, eu vou pedir perdão, eu não me lembro o nome da redução, da capela, que demoliu, e essa era uma cobra gigante que vivia na torre do sino, se não me engano, na torre do sino dessa construção, e ela foi derrubada, né? Derrubada, caiu. E a Mboiguaçu, ela vem dessa lenda, né? E a gente buscou trazer porque tem muito apelo histórico, né? Essa redução existiu, teve conflitos envolvendo o território onde ela estava instaurada. E a Mboiguaçu, ela vem como parte da nossa história, né? Que colocar todas as nossas cobrinhas. A gente ainda vai ver muito sobre como essas cobras vão ser disponibilizadas nos jogos, porque a gente está vendo como é que vão ficar essas caixas. Provavelmente a gente ainda vai atrás de saber, porque um dos objetivos do jogo é justamente ter essa pegada um pouco TCG, colecionável. E então provavelmente metade das cobras vai numa caixa e outra metade vai na outra caixa, e as pessoas vão ter essa brincadeira de trocar, de colecionar, de buscar. A gente ainda vai ver como é que vai ficar isso, mas vai ser uma pegada meio Pokémon. Quem joga, não sei se alguém aí já joga Pokémon, que Pokémon sempre lança 2 jogos, e cada um dos jogos tem Pokémons exclusivos e Pokémons iguais. Tá. Fora essas 11 cobras, a gente ainda descobriu algumas cobras que eu particularmente conhecia e eu não me lembrava delas. Tem a cobra canoa, da mitologia tucano, onde ela basicamente carrega os tucanos dentro do estômago dela e leva para onde é o território deles. Alguma coisa nesse gênero, assim. É lógico, tem mais detalhes, mas para não alongar muito, tem a cobra canoa. Tem... Eu não vou lembrar dos nomes, mas tem uma outra cobra já envolvida na origem do Sateré-Maué, que é uma cobra que a terra cresce no corpo dela. O corpo dela faz o mundo florescer, né? Faz a natureza criar vida. E... Cara, e tem a cobra Sofia também, que a gente descobriu... Descobriu não, a gente... descobriu em pesquisa recentemente, que é uma cobra que ela é filha do Boto Tucuxi, com uma indígena, né? E ela, por ser uma encantada, ela toma a forma de cobra. Inclusive, ela já vai se envolver com a Mboyuna. Dentro da mitologia, né, a gente coloca aqui muito, né, que a Mboyuna é mãe da Caninana e do Norato com o ser humano. E a cobra Sofia, ela, dentro de algumas histórias, né, a gente adotou essa narrativa de que a cobra Sofia ela foi tutorada pela Mboyuna, né? Tomou forma de cobra gigante e a Mboyuna ajuda ela a procurar o pai, a viver no mundo, né? A se estabelecer no mundo. Então essas 3, né, que eu acabei de citar, já são cobras que virão por aí. Eu não sei se elas vêm nessa primeira edição do jogo, mas elas virão. E, bom,
pra hoje era isso, né? Tem muita coisa em relação às cobras no jogo que eu não revelei, mas não dá pra ficar falando tudo, né? O que eu queria realmente era justamente trazer a questão da lore, a história de cada cobra, como é que elas são, de onde elas vieram, porque isso tudo é a raiz da nossa cultura, a raiz das nossas histórias ancestrais. E a missão desse jogo também, né? Trazer pro público essa vontade de conhecer, essa vontade de saber e essa empolgação que toma conta de mim e do Cristiano também e de muitas outras pessoas que acham maneiro trabalhar com isso, e a gente acha muito maneiro, a gente acha que a nossa cultura é muito maneira para não ser usada como, vamos dizer assim, os japoneses fazem com ninjas e samurais, ou os ingleses fazem com os cavaleiros nos RPGs. Então é isso que a gente vai trazer, galera. Até a próxima, eu vou gravar mais vídeos e vou tentar fazer vídeos mais rápidos, porque isso aqui já ficou bem grande.